E muito de eu entrar na área do design tem a ver com várias dessas coisas que eu tenho aqui, cadernos, livros e várias outras coisas. Muita gente tem perguntado pra mim como é que eu entrei na área do design, qual que é a minha trajetória e coisa assim. E a verdade é que, na boa, eu sempre fui muito, muito, muito apaixonada por criar. E tipo, aqui tem um monte de desenho de feijão. Eu era viciadíssima em desenhar feijão no ensino médio. É muito louco que eu fazia aqueles feijões fugindo da panela e coisa assim. E nessa época eu também já mexia um pouquinho com Photoshop, tava começando a mexer com Photoshop, porque eu fazia uns blogs muito loucos. O blog tava em alta e eu queria fazer meus templates de blog. Eu fazia umas coisas bizarríssimas com feijões e vacas. E eu entrei na área então justamente porque eu adorava desenhar e eu fui numa feira de profissões e eu descobri que existia a profissão de design gráfico. Na época nem se falava muito de design digital ainda. O design era aquele design gráfico que era da gráfica, que imprimia e tudo mais. Tanto que quando eu entrei como designer editorial, esse daqui é um livro que eu fiz a capa na época e também fiz a diagramação dele, enfim, tem vários outros livros. Por boa parte da minha vida eu trabalhei com editorial, inclusive até ano passado eu ainda fazia uns poucos frios da editorial, diagrama livros, coisas assim. Só que daí eu fui migrando, sabe? Porque eu entrei em design editorial e o mercado era muito, muito, muito difícil, sabe? E eu sempre continuei, enquanto eu tava em editorial, enquanto eu tava em outras coisas, eu continuava desenhando, sabe? Eu sempre fui muito de fazer desenho, sempre fui de andar sempre com um bloquinho e coisa assim. Eu gosto muito desses desenhos aqui que são tipo... só usar uma caneta nanquim e ficar brincando. Isso daqui foi um desenho que eu fiz em uma viagem que eu fiz pra Minas. Então tem várias coisas, inclusive o arroba aqui era Criativo Maníaca, que era antes do X da Creative. Eu já tava procurando alguma coisa. Mas daí eu comecei a gostar mais do design, eu já gostava muito. Na época que eu entrei já foi um negócio meio bizarro, porque minha mãe falou, poxa, tão inteligente, podia fazer medicina. E não, eu fui lá e falei, não, eu amo design. Hoje em dia, claro que minha mãe entende, porque eu realmente amo isso e é difícil dizer que eu não amo essa coisa. E o mais doido é que acho que mesmo entrar em editorial não foi algo que eu escolhi muito, sabe? Porque quando eu entrei na área, qualquer emprego era emprego. Era uma área que já estava difícil, do design gráfico, gráfica, livros, era tudo um negócio que estava meio querendo acabar e meio incerto, porque estava o digital ganhando força, aquela coisa muito louca. Então, pra mim, qualquer emprego que eu achasse, qualquer coisa que eu conseguisse, qualquer estágio, eu estava entrando. Então, eu entrei em editorial porque lá a chefa me deu a oportunidade, era a editora, era eu e a chefa, tipo, só tinha nós, a editora. Depois eu até fui para uma outra editora, voltei pra chefa, enfim, que nesse vai e volta. E nesse meio termo eu já começava a procurar outras coisas, porque eu queria sobreviver de design, então foi difícil ali. Então eu tava meio perdida. Então em 2014 já fiz meus primeiros freelas. Meu primeiro freela eu consegui através de um site chamado Get Ninjas na época. Hoje em dia até não recomendo muito usar esse site, sabe? Mas pra mim funcionou e eu fiz o freela, que era uma capa de livro por R$100. E uma coisa que me marcou muito é que nesse primeiro freela, o cliente gostou tanto já de início que ele quis me pagar R$100 a mais. Então pra mim foi um negócio, opa, talvez eu goste, talvez eu mande bem nisso. Na época eu era bem zoada, sabe? Eu fazia muita coisa muito zoada. Mas eu tava ali aprendendo, arriscando e tudo mais. E teve até uma curva muito louca na minha vida. Então aí eu já comecei um pouco a ser autônoma, mas eu não fiquei autônoma. Porque eu não tinha essa capacidade. Eu era muito mais tímida ainda na época, sabe? Pra mim era muito difícil esse negócio de comunicar. Era um negócio que me travava totalmente. E nesse meio termo entrou uma fase meio conturbada da minha vida, que eu tava, poxa, será que eu gosto de design? Porque o mercado tava difícil, eu tava tentando, não tava dando certo. Então lá por 2015 eu resolvi meio que eu ia meio tentar largar tudo e fiz mais um ano de cursinho e entrei e fiz 6 meses de ciência da computação. Uma curva bizarríssima na minha vida. Eu fiz 6 meses e eu falei, cara, eu amo design. Não pela programação em si, eu gosto de programar, mas eu entrei em ciência da computação e era uma galera com uma cabeça fechada, sabe? Professores muito com uma ideia de que aluno só aprende a se ferrar e essas coisas. Eu falei, cara, isso tá muito zoado. Eu falei, eu não quero parar de gostar de programação aqui, beleza? Na época eu continuava fazendo uns freelas de editorial, tinha uma editora que foi bem importante pra mim. Na época eu já comecei a fazer uns freelas pra ele, até pra eles que eu fazia até ano passado, uns freelas, sabe? E o mais doido é que nessa época, também 2015, foi quando eu abri a minha empresa oficialmente, abri meu MEI, pra eu começar a mexer realmente com os livros, porque os clientes estavam começando a cobrar nota fiscal e essas coisas, e até então eu não sabia muito que tinha que formalizar, como funcionava, e eu fui meio que desbravando essa área. E nessa mesma época aconteceu uma coisa pessoal muito pesada, que foi o falecimento do meu avô. Inclusive só esse ano que eu fui descobrir que eu abri minha empresa no mesmo dia que foi o aniversário que eu passei com meu avô. E quando eu abri a minha empresa foi no dia 28 de março de 2015. É uma das pessoas que fala muito sobre o estilo de vida que eu tenho hoje, sabe? Sobre
sobre essas coisas, acreditar que trabalho tem que ter alegria, eu acho que vem muito dele. Sabe, ele não era uma pessoa rica. Ele não... Bom, ele era longíssimo de ser perfeito, era o homem mais doido desse mundo. Acho que eu vou até soltar alguns vídeos dele aí pra vocês entenderem quem era meu avô querido. Daquela época em diante que eu fiquei com raiva do Satanás. Porque quando eu mais precisei, ele não me atendeu, filho da mãe. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser feliz, sabe? O trabalho tem que ser uma consequência de eu estar feliz. E foi isso que eu comecei a buscar. E nessa época também eu tava meio que tentando estabelecer com um amigo um negócio que a gente chamou de agência primavera. Seria tipo uma agência, nossa, eu nem sabia direito o que era agência nessa época, sabe? Porque eu só tinha trabalhado com editorial, tinha aquela experiência meio capenga ali, tipo, de editorial eu manjava muito, mas era o que eu manjava e era um mercado que tava zoado, como é que a gente já falou, porque editorial tava difícil vender livro naquela época já. Desde lá muitas editoras quebraram e tudo mais. E a gente tava falando de agência primavera, na época eu tinha até feito uma TCC, que era sobre uma revista chamada Primavera, até não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas aqui tem vários rascunhos de marcas e coisas que eu fiz naquela época. E a gente tava tentando meio que trabalhar junto, fazer insights, pegar uns clientes, algumas coisas assim. E a gente fazia insights bem sós, né? Tem um que me marcou muito, que eu lembro que tinha o celular, assim, sabe? E a gente tava começando a falar, ao meu avô, inclusive, a gente tava começando a falar sobre responsividade, coisa assim, e o site não era responsivo. Então, a solução que a gente achou pro site ser responsivo era quando a pessoa pegava o celular assim, nessa posição, aparecia uma mensagem falando vira o celular. E daí quando a pessoa virava o celular assim, aí o site era responsivo. A gente entregou esse negócio, sabe? Nem lembro quanto que a gente cobrou na época, mas foi um negócio que a gente fez. Porque a galera acha que a gente nasceu perfeito no design. Não, gente, a gente não nasceu perfeito no design. E a partir disso eu fui pra agência também, sabe? Nessa época, mais ou menos ali em 2016, 2017 na verdade, foi quando eu consegui entrar em uma agência. Então eu tava lá tentando várias coisas, porque na prática qualquer coisa que eu conseguisse era lucro. E se falava muito de agência, a galera falava, nossa, agência é incrível, todo mundo tem que trabalhar em agência. Tinha aquele status de agência, sabe? E o negócio é que, como eu nunca tinha trabalhado em agência, eu queria saber o que era aquilo. Então eu comecei a me aplicar para umas vagas e no fundo o que me garantiu a vaga foi que a empresa mandou um teste, eles avisaram que eles iam mandar um teste e um dia antes eu deixei preparado um arquivo, um documentinho assim, que tinha lá nome da tipografia, cores que eu usei, porque eu usei uma página assim, sabe? Eu já deixei aquele arquivo preparado porque eu sabia que eu ia ter 1 hora para fazer o teste. Em 1 hora eu preenchi aquele arquivo, fiz o teste, enviei e no fundo foi aquele arquivo que me fez entrar. E eu sei que foi aquele arquivo porque na época eu virei amiga do meu chefe, enfim, e depois ele me contou, depois dizendo, poxa, você foi a única pessoa que mandou aquilo. Então até um detalhe, às vezes, um detalhezinho na hora que você aplica para uma vaga pode fazer toda a diferença, sabe? Então eu continuei nessa de, enquanto eu tava em agência, eu continuava fazendo supervisão editorial, mas os clientes continuavam me contratando. Na verdade, eu tava com um cliente, mas era um cliente que sempre me mandava 1, 2 livros por mês. Então, às vezes eu tava trabalhando, daí eu recebia o livro, eu mandava o motoboy lá pegar o livro, enfim, trazer aqui em casa, daí à noite eu ficava até 10, 11 horas. Em agência eu fiquei muito rápida, eu aprendi muito em agência. Tanto eu aprendi a questão de estilos visuais, design e tudo mais. Na época em que eu tava na agência, foi quando lançaram o XG também, então eu já comecei a ficar de olho ali no XG, já tava pensando, ouvindo falar de UI UX. E nessa brincadeira aí eu comecei a brincar com XG e eu comecei também a brincar com vídeos de Photoshop. E foi nessa época de agência que eu comecei a perceber que eu tinha algo para compartilhar, sabe? Porque eu comecei a estudar muito scripts de Photoshop, coisas assim. Chegou em um ponto que eu começava a pesquisar as coisas, as automações para Photoshop, essas coisas assim, que mesmo em inglês já não tinham tantos resultados para aquelas automações já tão avançadas. Então comecei a pensar, poxa, eu preciso compartilhar isso. E na época eu já tinha o canal do Quack, que é meu programa voluntário de redação, enfim. Então eu meio que criei meu canal ali e nessa época também eu acabei meio que saindo de agência. Eu saí de agência lá por 2019, porque eu tava bem exausta, porque esse trabalho é muito repetitivo, muito cansativo e também eu já não tava vendo muito propósito naquilo, porque marketing é muito dinheiro, aquela coisa que você tá trabalhando e você pergunta por quê? Porque tu precisa ganhar dinheiro, e a hora que você pergunta, mas por que tu precisa ganhar dinheiro? As pessoas parecem que não sabem avançar muito além daquilo, e pra mim isso é um pouco vazio, então pra forma como eu trabalho, não cabe, não supre o meu propósito, as coisas que eu busco, enfim. Na época eu trabalhava com clientes que contratavam designer exclusivo e era mais de um cliente. São coisas que hoje eu não faço no meu trabalho. Se você for me contratar como uma designer exclusiva, vai ser caro, vai ser bem caro. Mas se eu te falar, olha, eu vou ser exclusiva da tua empresa, eu vou assinar o termo que você quiser e eu vou ser exclusiva da tua empresa, sabe? Eu acredito muito nesses combinados e em ser honesta. Pra mim, esse é um dos valores essenciais do meu trabalho. Outra coisa que me incomodava muito, na época tinha um supermercado que às vezes eu fazia alguns anúncios pra eles e tinha
anúncio de carne no meio. E eu já era vegetariana, já fazia uns 12 anos. Aliás, na época eu não fazia 12 anos, hoje faz 12 anos. Mas eu já era há um bom tempo vegetariana e eu, poxa, anúncio de carne, eu vegetariana, sabe, era um negócio que me incomodava bastante. Muita pressão, tudo é urgente, a agência, muitas coisas, tudo é urgência. É muito bom pra aprender, sabe, é muito bom pra pegar a experiência. Pra mim foi ótimo, aprendi várias coisas de marketing que me ajudaram muito depois, mas na época foi algo muito cansativo. Tanto que quando eu pedi demissão, eu lembro de ter falado exatamente a frase de eu tô sendo o pior de mim aqui dentro, e eu realmente estava. Então eu saí num cenário muito cansado, e eu tava cansada de empresas em geral. Porque pelas empresas que eu tinha trabalhado, eu nunca tinha tido uma experiência assim, tipo, essa empresa eu acredito mesmo, vale a pena e é legal. Tive momentos muito bons, mas chegava um momento que eu cansava e eu vi, poxa, tá difícil de me encaixar em empresas. Então eu virar autônoma foi meio uma opção do tipo, eu não tenho muita outra opção, sabe? Então foi quando eu resolvi, vou arriscar aqui por um ano, como eu já vinha fazendo aquele serviço editorial há muito tempo, eu fui guardando meu dinheirinho. Então aqueles ficar até 11 horas, até meia-noite, meio que valeu a pena, porque eu saí de lá e falei, olha, eu consigo sobreviver por um ano. Nesse um ano aí eu ainda acabei entrando em uma startup, mas foi tipo, eu entrei e saí em 6 meses, porque eu vi que realmente também era um pouco daquilo, de não sabia explicar muito do porquê tava fazendo além do dinheiro. E pra mim não coube naquele momento, e eu só saí de boa. Todos os locais que eu saí de portas abertas, tenho contatos e tudo mais. Eu falei, então eu vou tocar por conta e seja o que Deus quiser, com aquele medo todo que dá tocar por conta. Mas o que eu combinei comigo mesmo era o seguinte, eu vou trabalhar, não importa se eu tenho trabalho ou não, sabe? Então todo dia eu acordava, vou lá, e hoje em dia ainda assim, às vezes eu não tenho freela de clientes, coisa assim, mas eu levanto e eu venho trabalhar, e eu faço as coisas de rede social, eu faço meus projetos pessoais, eu invento coisas pra compartilhar, sabe? Eu tô sempre trabalhando, com trabalho ou sem trabalho, né? Esse sem trabalho, no fundo, é quando eu alavanco minha empresa. E quando eu alavanco minha empresa, quando chega o próximo trabalho, normalmente eu consigo cobrar mais caro nele. Então acaba compensando, sabe? Foi nessa que eu comecei meio que a trabalhar por conta, e eu comecei a conseguir cliente justamente de estar compartilhando. O tempo inteiro estar compartilhando coisas nas redes sociais, eu inverti a lógica. Não era eu procurando os clientes, eram os clientes me procurando. E esse é o melhor cenário, porque eu não preciso ficar me provando. E lembra que eu já vinha desde a época da agência, eu já comecei a fazer uns vídeos de XD e coisas assim. Então em pouco tempo a Adobe chegou em mim e falou, a gente tem um programa aqui de treinadores de XD, coisa assim. A gente tá procurando mais um representante pro Brasil, e eu comecei a dar treinamentos também para várias empresas bem grandes aqui no Brasil. E foi bem legal, porque minha transição para UI UX, vocês viram que eu não falei muito dela, porque ela foi muito sutil. Porque eu vinha de agência, de editorial, já tava estudando UI UX desde 2018, mais ou menos, por aí. E foi quando eu me toquei, poxa, essas coisas de UI UX, essas terminologias, esses detalhezinhos, são várias coisas que eu já sei. E daí nesse de, putz, eu já sei essas coisas. Por exemplo, do editorial, eu já lidava com volumes grandes, com tipografia, com padrões de cores, com tudo aquilo aplicado em algo grande, por exemplo, um aplicativo, coisas grandes e que envolvem muitos padrões. Então eu já tinha uma boa noção daquilo, de como trabalhar com padrões, de como trabalhar com aquilo. A experiência do editorial me ajudou demais nessa transição. E a parte de UX, aquela parte de pesquisa toda, eu me toquei que eu sabia quando eu pensei, poxa, eu sempre fui nerd, sempre fui muito nerd. E eu nunca parei de escrever. Lembra daquele programa de redação que eu citei? Eu sempre escrevi, sempre fui muito chata com fontes, com pesquisa, coisas assim. Eu falei, cara, eu sei fazer pesquisa. Pesquisa é você ter um problema, você fazer alguma coisa ali no meio e chegar em uma solução. E essa coisa aqui no meio eu sempre fiz, desde trabalho de escola até projetos pessoais, era algo que eu já fazia, só deram um nome chique pra isso. A hora que eu me toquei disso, foi muito fácil pra mim fazer essa transição. Então daí eu já tava ali com uma experiência de ser parceira da Adobe, tava dando esses treinamentos, ao mesmo tempo eu já tava começando a crescer minha presença em redes sociais, principalmente o LinkedIn, que é onde eu venho a maioria dos meus clientes, e começou também esse questionamento de, logo que eu saí da gente, tipo, quem que eu quero ser? Quando eu saí, ficou aquela coisa muito de beleza. As outras empresas não têm propósito, beleza, então quem que eu vou ser? E daí eu lembrei muito daquelas coisas que eu falei do meu avô. Foi bem nessa época que eu tirei aquela foto, que eu uso em tudo que é rede social, que é aquela minha foto com a canetinha assim, tipo, bem felizona. E eu falei, cara, essa menina que eu quero ser. Foi proposital eu usar essa foto. Porque quando eu lembro dessa foto, eu lembro, poxa, quando eu criei esse negócio, o X da Creative, era isso que eu buscava. Esse sorriso grande, o brilho nos olhos, e até tem um pedaço de um texto que eu escrevi, que eu digo que é brilho nos olhos e pés no chão, e eu acho que isso define muito bem quem eu busco ser hoje, e o que eu vou ter depois, o que vai virar isso depois, eu confesso que eu não sei. Eu tô começando a tentar prospectar clientes mais no mercado internacional, começar a criar meu nome lá fora também, mas o desafio é bem grande, porque eu concorro com o mundo, então eu não sei ainda o que vai acontecer, e eu não gosto de ter metas, eu tenho que ter tantos clientes internacionais,
Mas daí pra mim não funciona. Porque eu trabalho. Tendo trabalho ou não tendo trabalho, sabe? Não é a meta que vai me motivar. E se eu perder isso, que é o amar meu trabalho, eu vou perder o mais importante que eu tenho em mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem pessoal e bem íntimo, que ajuda de vocês também a motivar e a mostrar que a vida da gente não é que eu nasci UX freelancer bem sucedida, beleza? Continuo batalhando, tem horas que não tem cliente e eu continuo lá trabalhando e às vezes surge cliente, às vezes fecha, às vezes não fecha. É um monte de negociação, um monte de burocracia que Deus abençoe e feche mais contrato. Tchau, tchau, gente.